Convites. Desde o princípio, as pessoas recebem convites de todos os tipos. E dependendo das suas amizades ou da sua posição na sociedade, você recebe mais ou menos convites. Por exemplo, nós quando estamos online, nós estamos recebendo sempre convites para joguinhos no Facebook, convites de solicitações de amizades, convites para se inscrever em alguns canais no YouTube ou até mesmo no Facebook. E aqui, pegando o gancho, eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir nossa página lá no Facebook e também nos seguir pelo Instagram, beleza? Mas continuando, meus queridos, minhas queridas, os convites que nós recebemos online são diversos e não para por aí. Mas também, nós também recebemos convites cheios de alegria, convites que nos fazem nos alegrar com outras pessoas. Por exemplo, os convites de participar de um churrasco, né? Isso é muito bom. Convites para participar de aniversários, convites para participar de casamentos e por aí vai. Temos vários tipos de convites que nos trazem a alegria de participar, não é? Então, mas também temos e recebemos alguns convites cheios de tristeza, infelizmente, como aqueles convites que estamos lá para prestarmos a nossa última homenagem ao amigo ou a um ente querido. Ou também aquele convite que quando somos chamados não queremos estar ali, é o convite para reconhecer uma pessoa no necrotério. E por aí também vai a nossa lista. Mas hoje eu quero falar para você de um convite que ele mudará a sua vida para sempre. E esse convite que hoje eu quero falar para você, às vezes você já recebeu ele, você já escutou sobre esse convite, mas por receber tantos convites, você não deu o devido valor. Mas certamente esse convite, ele mudará a sua vida para a eternidade. Então, algumas pessoas também, elas já aceitaram esse convite há algum tempo atrás, mas não têm vivido de acordo com aquele que o convidou. Pois certamente o convite é para nos alegrarmos com a pessoa que nos fez o convite. E essa pessoa que eu queria falar hoje é Jesus. E quando ele nos chama para nos convida, né? Nos convida para alguma situação, ou para algum compromisso, ou para alguma ação, esse convite, ele tem que ser cumprido integralmente. Ele não pode ser cumprido pela metade. Então, eu queria dizer para você que já recebeu esse convite, mas também às vezes não soube como administrá-lo ou como usá-lo. Não tinha a recomendação, às vezes, não tinha a sabedoria de usá-lo com própria sabedoria. Então, por essa razão, eu gostaria de falar para você, eu gostaria que você ficasse aqui com a gente um tempinho e juntos a gente pudesse estar falando sobre isso, mas também eu queria te convidar agora a louvar e aprender um pouco mais sobre o Senhor. Então cante conosco esse primeiro cântico, esse primeiro louvor, e certamente Deus falará ao nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe e vamos cantar juntos. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida verdade, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Maravilhosa graça, como é doce o som que salvou um miserável como eu estava perdido, mas agora me encontrei. Estava cego, mas agora eu posso ver. Foi sua graça que ensinou meu coração a temer. Sua graça aliviou meus temores. Como é
de muitos perigos e sustos e armadilhas eu vim. Foi a graça que me trouxe até aqui. E esta graça me levará para o meu novo lar, onde eu eternamente irei cantar. Maravilhosa graça, como é doce o som que salvou o miserável como eu estava perdido, mas agora me encontrei. Estava cego, mas agora posso ver. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, aleluia, Que maravilha, que bênção a gente poder louvar o Senhor, né? Escutar cânticos que mexem tanto com o nosso coração. Ainda continuando, meus queridos, minhas queridas, fiquem mais um pouquinho, que tem algumas irmãs que elas querem fazer um pedido especial para você. Amém? Olá, tudo bem com você? Eu gostaria de te pedir, Para nos ajudar em oração, nessa semana, separamos alguns pedidos e juntas vamos clamar para Deus responder. segundo a sua vontade, a qual é perfeita. O primeiro pedido é para Deus dar sabedoria ao presidente da República, aos ministros, governadores e prefeitos, a fim de que possam andar em harmonia e escolhendo ações que vão beneficiar e fortalecer o nosso Brasil. O segundo pedido é para nosso Senhor proteger todos os profissionais que estão trabalhando neste momento da pandemia. Que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal. O terceiro pedido é para Deus sustentar o povo brasileiro que está em casa e não tem uma reserva financeira para se sustentar. Que Jesus os mantenha a cada dia. Essa semana são esses os pedidos. Semana que vem tem mais. Deus os abençoe. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, clamamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia todos
Você já pensou no convite mais importante que você já recebeu? Nesta noite, vamos aprender então sobre um convite bem especial. E eu te digo que ele é o convite mais importante de toda a sua vida. É o convite de Jesus. Ele nos leva a entender pela sua palavra que o convite dele é o mais importante de nossa vida. Então, nessa noite, eu queria te perguntar se você já aceitou esse convite. Se sim, que bom, glória a Deus por isso. Mas se você já aceitou, como que você tem andado em relação a esse convite? Como que você tem feito para responder a esse convite? Quais têm sido as suas ações? E se você ainda não aceitou por algum motivo, nessa noite eu queria mostrar para todos vocês pelo menos 4 situações em que Jesus ele oferece esse convite e ele espera que cada um de nós reaja diante do convite. Então a primeira situação que eu te digo é que Jesus convida quem está cansado e sobrecarregado. Naquela ocasião disse Jesus: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos que estão cansados e de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei o descanso. Quando vamos fazer um convite para alguém, seja para um churrasco, casamento ou até um trabalho, geralmente escolhemos convidar pessoas que estejam bem. Com Jesus é bem diferente e é superior a todos os convites. Nesse contexto aqui, se você reparar um pouco, esse convite é aberto a todos os ouvintes, ainda que os únicos a responderem a este convite sejam os que estão sobrecarregados pela sua própria consciência espiritual e pelo peso de tentar salvar a si mesmo, tentando cumprir ali a lei, que era impossível cumprir a lei, porque se você errasse em um ponto, você já estaria condenado. Por essa razão, eles, por sua teimosia ali espiritual, aqueles homens, aquelas pessoas, elas estavam ali precisando de um despertamento espiritual no coração de cada um deles. E quando eles recusavam a reconhecer a sua própria pobreza espiritual, eles tinham problema para aceitar esse convite de Jesus. Por isso que ele fala que a nossa salvação é uma obra soberana de Deus. Jesus, ele sabe que também o homem, ele tem que ter um despertamento no seu coração, na sua vida, e ele tem que dar uma resposta a esse convite, sabendo que o Espírito Santo trabalha no coração do homem e o homem também, ele é despertado a aceitar esse convite de alguma maneira, porque Deus trabalha em nosso coração, em nossa vida. Então, eu queria dizer para vocês que lá no versículo 28, fala assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Jesus, ele convida geralmente a todos, mas em especial ao cansado e sobrecarregado. Jesus, ele nos convida a ir até ele. Então Jesus, ele convida você, convida todos nós. O que ele fala? Vinde a mim. Então esse é o convite que Cristo faz para você nesta noite, nesse dia tão especial. Venha a mim. Vá até Jesus. E esse convite, ele se estende para quem?
ele convida, se estende para todos. Vinde a mim, todos. E às vezes é interessante que, como falou aqui no texto, aqui, o contexto aqui, que as pessoas queriam cumprir, né, ali toda a lei, e eles não conseguiam cumprir toda a lei porque era pesado, era muito difícil. E com isso dá para lembrar que algumas pessoas, elas não aceitam o convite de Jesus, sabe por quê? Porque elas querem cumprir todas as coisas, ou seja, elas querem ser perfeitas, elas querem andar em perfeição sem antes aceitar o convite de Jesus. E eu queria te dizer que a gente não consegue ser perfeito sem antes aceitar o convite de Jesus. Então, nesse dia especial, eu queria aqui te convidar a ser perfeito, mas depois que você aceitar o convite de Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus 9:12 que que Jesus falou isso mesmo, né? Que ele não veio para salvar os sãos. Ele não veio para salvar quem estava perfeito, mas ele veio justamente para salvar os doentes. Então, nesse dia especial, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Jesus, ele faz um convite todo especial para todas as pessoas, mas em especial os que estão cansados e sobrecarregados. Então, nesse dia, como que está você? Como que está o seu coração? Em relação a tudo que está acontecendo, como que você está? Então, pense um pouquinho sobre isso e olhe para Jesus. Agora, Jesus nos convida a aprender dele. Eu acho interessante no versículo 29, aonde diz que nós devemos tomar, né, o jugo de Jesus e aprender dele. Aí ele diz: pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então é muito interessante quando você pensa naquela palavrinha jugo, ou no objeto que era o jugo, que era uma peça que servia para dois animais juntos do mesmo porte levar ali a carga que era proposta. É interessante que quando a gente vai pensar em jugo lá no Antigo Testamento, essa palavra ela é um pouquinho pesada, mas quando a gente vê aqui no Novo Testamento, a gente vê que esse jugo de Jesus aqui é um jugo que ele fala: olha, ande junto comigo, que eu vou te aliviar. Ande junto comigo, que vamos levar o mesmo peso. E você não vai se cansar, porque o meu jugo, ele é suave, ele não é pesado. E o que nós temos para nós, muitas vezes, o jugo que nós temos nosso, muitas vezes, ele é um jugo pesado, é um jugo desigual, é um jugo que não vale a pena. Nossos problemas, nossas dificuldades é tão grande, mas quando eu encontro com Jesus, ou quando eu aceito o convite que Jesus me faz, isso fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo. Por essa razão que eu creio que ele fala sobre esse jugo, porque o jugo não é aquele que a pessoa ela vai ser perfeita de cara. Deus vai nos aperfeiçoando a cada momento, vai nos santificando a cada dia, a cada situação. Nós vamos crescendo, pois a palavra de Deus diz que há um crescimento para o povo de Deus. Começamos bebezinho, mas com o tempo vamos amadurecendo. Então, é muito importante quando eu entendo que eu tenho que aceitar o convite de Jesus, eu tenho que andar com ele, mas também quando eu sei que eu não conheço nada, que eu não sei nada, e eu vou aprender com Jesus. Então é muito interessante que quando você vê lá o Novo Testamento, Jesus ele andando com uma multidão, mas quando ele vai falar em especial, ele fala para quem? Fala para os seus discípulos. Então é muito importante isso, porque quando eu vejo essa ação de Jesus, eu vejo que ele está se igualando. Ele era Deus. A palavra de Deus diz que ele era Deus, né? Ele é Deus, mas ele se tornou igual aos
homens. Olha que maravilha isso. Para quê? Para ensinar para esses homens que vale a pena andar com Deus, que Deus é o único caminho, que Deus tinha um plano original para cada um de nós. E se sofremos, se estamos desesperados, se não temos soluções para as nossas vidas, é porque esquecemos disso ou não estamos vivendo na totalidade aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então, nesta noite, eu queria te convidar a pegar, a tomar, a pegar para si o jugo de Jesus. Essa peça que ligava dois animais, agora não vai ser dois animais não, vai ser duas pessoas, você e Jesus. Uma pessoa, que é você no caso, que Jesus quer transformar, que Jesus quer ensinar a descansar nele, que Jesus quer ensinar a ser diferente. Então, por favor, entenda isso. E ele fala ainda mais, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Irmãos, meus amigos, meus queridos, quando a gente aprende de Jesus, é tão maravilhoso, porque quando eu aprendo de Jesus, quando eu estou vendo Jesus, quando eu estou andando com Jesus, eu fico maravilhado porque eu aprendo novas coisas. Eu vou aprender que sem Jesus eu não posso fazer nada, que as minhas tentativas que eu tive, que deram errados, foi por causa disso. Eu estava com a minha própria cabeça, eu não coloquei Deus, eu não orei, eu não busquei o Senhor. Essa situação mesmo que estamos vivendo, temos que vivê-la descansando e confiando no Senhor. Só Ele que vai poder aliviar os nossos corações e nos dar uma esperança para passarmos essa fase em vitória. Então temos que aprender de Jesus, temos que aprender dele. Mas é interessante que quando eu aprendo de Jesus, eu não aprendo de qualquer pessoa, eu aprendo do Criador, eu aprendo do Senhor, do Salvador, e eu aprendo daquele que é humilde de coração. E quando eu aprendo desse humilde de coração, a Bíblia diz que eu vou encontrar descanso para quê? Para minha alma. Quem de nós não estamos merecendo um descanso para o nosso coração tão apertado, um coração tão sofrido? Mas quando estamos com Jesus, nós achamos esse descanso. Por isso que eu quero te pedir para você que nesta noite, nesse dia especial, você possa olhar para Jesus de forma especial. Você possa, mesmo que você já aceitou o convite dele há algum tempo atrás, mas renove o seu coração diante do Senhor. Aceite que esse convite, ele é diário. Nós não aceitamos uma vez e pronto. Temos que viver esse convite todos os dias. E se você, por algum motivo, ainda não quis aceitar esse convite, porque se achou mais ou menos, agora é o momento. Esse é o dia de você aceitar o convite de Jesus e se render a Ele. Que Deus abençoe sua vida. E vamos para o próximo passo. Amém? Jesus nos convida a pagar o preço. Esse convite é muito bom. Jesus, ele traz para nós o convite de vir a Ele, todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus fala que tomai o jugo dele, que é suave, que é leve, que é tranquilo de carregar, porque ele vai estar conosco. Mas também ele fala que esse jugo, ele tem um preço. Nós temos que aprender, por isso que nós temos que aprender, sabe com quem? Com Jesus. Porque o jugo de Jesus, ele tem um preço a ser pago. Lá em Mateus ainda, capítulo 11, versículo 29, diz que tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então, aprender de Jesus, falei um pouquinho sobre isso no tópico passado, mas aprender de Jesus exige um preço. Exige um preço que nós devemos pagar. Não é só receber. Não é só ir a Jesus e receber a bênção. Mas também devemos pagar o preço de aprender com Jesus. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. As nossas atitudes não são as atitudes do Senhor. Por essa razão, temos que aprender de Jesus. E esse aprender, ele exige uma dedicação. Porque Jesus mesmo fala, eu sou manso
e humilde de coração. Quem que é manso e humilde de coração a não ser Jesus? Aquele que suportou o preço da cruz em silêncio. Aquele que suportou o preço dos nossos pecados em silêncio, obedecendo aquilo que o Pai tinha para ele, cumprindo fielmente a missão que o Pai tinha para ele. Então, meus queridos, minhas queridas, Jesus fala que se a gente aprender dele, a própria Bíblia diz também lá em Mateus 16, 24, quando Jesus fala aos seus discípulos, geralmente ele tem um cuidado tão especial quando se dirige aos seus discípulos. Ele falou para os seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me ou vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós, se quisermos acompanhar Jesus, devemos negar muitas coisas que nós pensamos que está certo. Mas quando vamos aos olhos de Jesus, à luz da palavra de Deus, vamos ver que não está tão certo assim, que é um erro, que é um pecado. Então ela fala que devemos tomar a cruz de Cristo, devemos negar a si mesmo. E quando eu nego a mim mesmo, tomo a cruz de Cristo, automaticamente eu vou segui-lo. Então, nesta noite eu queria te encorajar a você pensar um pouquinho sobre isso. Que Jesus, ele te convida, na verdade. Te convida. Jesus Cristo, ele te dá a opção de você aceitar esse convite, que é o convite mais importante de toda a sua vida. É de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Mas isso exige um preço. Você está disposto, você está disposta a pagar o preço que Jesus tem tido para você? Eu espero, a minha oração é que você esteja sim disposto ou disposta a pagar o preço, porque Jesus, ele vai se alegrar com isso. Lembra que ele vem para os sobrecarregados, para os aflitos, para os que estão com o coração que não aguenta mais. Mas Jesus, ele quer que você olhe para ele quer que você aprenda dele, ele quer que você siga ele, mas ele quer que você também pague o preço. Pague o preço de andar com Jesus. Na verdade, todas as nossas escolhas têm um preço. E quando andamos com Jesus, nós vamos ter um preço? Vamos. Mas vai ser maravilhoso, vai ser prazeroso a gente andar com Jesus. Então, nesta noite, eu queria aqui te desafiar a andar com Jesus. Você está disposto ou disposta a pagar o preço de andar com Jesus? Eu te convido a rever agora a história de um hino maravilhoso e você vai entender um pouquinho mais sobre como que é receber ou aceitar esse convite de Jesus. Receber, né, e aceitar. E as dificuldades que nós temos, às vezes, de aceitar esse convite. Amazing Grace, graça maravilhosa ou maravilhosa graça em português. Você sabe quem compôs esse hino? Foi John Newton. Você sabe o que John Newton fazia antes de aceitar o convite de Jesus? John Newton era capitão em um navio de escravos. E quem compôs a melodia desse hino? Muitos acreditam que Newton ouviu essa música, provavelmente composta por um escravo. E mais tarde, ele ajustou o seu poema Amazing Grace, cantando o seu testemunho. Depois de um curto tempo na Marinha Real, John Newton, ele iniciou ali sua carreira como traficante de escravos. Certo dia, durante uma de suas viagens, o navio de Newton foi fortemente afetado por uma tempestade. Momentos depois de ele deixar o convés, o marinheiro que estava no seu lugar, ele foi jogado ao mar. Por isso, o próprio Newton guiou a embarcação durante a grande e forte tempestade. Mais tarde, ele começou
a refletir sobre o que havia acontecido. E ali ele fez um comentário muito interessante. Ele sentiu que naquela tempestade eles estavam tão frágeis e desamparados que ele concluiu que somente a graça de Deus poderia salvá-los naquele momento. Incentivado por esse acontecimento e por outras coisas, ele resolveu abandonar o tráfico de escravos e aceitou o convite de Jesus. Tornou-se um cristão, o que o levou a compor a canção Amazing Grace. Canção em português, Graça Maravilhosa ou Maravilhosa Graça. Mas Deus é bom e nos convida por todas as épocas de nossa vida a aceitar o seu convite. E hoje não é diferente para você. Deus tem convidado você a ficar atento e aceitar o convite de Jesus. Mas continuando, Newton também não foi diferente. Em 1750, ele era um comandante de um navio negreiro inglês. John Newton transportou muitas cargas de escravos africanos trazidos à América no século XVIII. No mar, em uma de suas viagens, o navio enfrentou uma enorme tempestade e afundou. John Newton ofereceu a sua vida, a Jesus, achando que ia morrer. Mas aconteceu uma coisa incrível. John Newton sobreviveu. E depois de ter sobrevivido, ele se converteu e ele começou a estudar a palavra de Deus. Sabe para quê? Para se tornar um pastor. Nos últimos 43 anos de sua vida, ele pregou o Evangelho em Oldham e Londres. Em 82, John Newton, ele disse: minha memória já quase se foi, mas eu me recordo de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é o meu grande Salvador. Olha que bênção, meus queridos. No túmulo de John Newton, a gente lê, a gente vê lá: John Newton, uma vez um infiel, um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé. Que fé foi essa? A fé que um dia ele tinha se esforçado tanto para destruir. Então, Amazing Grace é um conhecido hino tradicional protestante. A letra dele foi escrita por John Newton, como acabamos de ver aqui e de escutar, e por conta disso, essa música, ela conta o testemunho de John Newton. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos que estão assistindo esse vídeo, pensa um pouquinho na sua vida, pensa um pouquinho naquilo que Deus pode fazer por sua vida, nos convites que Deus tem feito para você no decorrer da sua vida. John Newton, ele conseguiu cantar o seu testemunho. E hoje eu espero que você, assim como John Newton, aceite o convite de Jesus. Você aceite o convite de Jesus e comece a andar nos caminhos do Senhor. Quem sabe até compondo uma canção de sua conversão e de sua transformação. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza para todo sempre, em nome de Jesus. Queria encerrar essa noite maravilhosa. Meu coração e a minha oração é que Deus esteja trabalhando firmemente no seu coração. Meu coração está animado
porque eu tenho essa oportunidade de falar com você. E provavelmente, não sei se vai ser a última vez, pois eu nem te conheço, eu nem sei quem é você. Mas isso não importa. O que importa é que Deus conhece você, Deus conhece seu coração, Deus conhece a sua fé. Então, em nome de Jesus, eu quero que você reflita um pouquinho sobre tudo isso que eu falei, em especial também sobre essa história desse homem, John Newton. Que homem! Ele foi um pecador, ele fez coisas terríveis, ele castigou escravos, ele vendeu escravos. Mas um dia, numa tempestade, ele pôde escutar ali o convite de Jesus. E ele se arrependeu e creu e entregou a sua vida para Jesus. E no final foi tão bom que ele se dedicou, quando ele entendeu quem era Jesus, quando ele aprendeu de Jesus, quando ele seguiu, quando ele aceitou o convite, ele viu que tinha que pagar um preço. E ele aprendeu de Jesus por muitos e muitos anos, para pregar esse Jesus para muitas e muitas pessoas. E a canção desse homem, como os seus sermões também foram maravilhosos, mas a canção desse homem, em especial Amazing Grace, ela tem percorrido os séculos, tem percorrido a cada cidade, a cada estado, a cada país, a cada lugar do mundo. Ela tem percorrido e tem transformado vidas. E é um testemunho cantado de um homem que se arrependeu e aceitou o convite de Jesus. Então, nesta noite, eu queria te convidar a aceitar o convite de Jesus, a aceitar o convite para andar com Jesus, para aprender de Jesus e para pagar o preço de andar com Jesus. Eu acho que você pode ser uma pessoa que ainda não aceitou o convite. Então hoje é o dia de você aceitar o convite. Ou você pode ser uma pessoa que já aceitou o convite de Jesus, mas relaxou por alguns dias ou alguns anos. Mas nesta noite, nesse dia especial, eu quero te convidar a renovar esse compromisso com o Senhor, a saber que esse Deus maravilhoso, Ele tem nos dado um presente. Sabe o que é a graça de Deus? É um presente que nós não merecemos. Então, Deus quer nos dar um presente, Ele nos convida para andarmos juntos com Ele. E nós vamos responder a esse convite. Como que você responde? Aceitando Jesus, andando nos seus caminhos, sendo uma pessoa diferente ou ficando na mesma coisa? Então, se você pode lembrar daquilo que eu falei, eu quero te dizer pelo menos uma coisa que você deve lembrar. Aceite o convite de Jesus. Vá até Ele e seja abençoado. Não só você, mas toda a sua casa, toda a sua parentela e todos que o cercam. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a luz que clareia sobre a escuridão. E quando estamos com Jesus, somos essa luz, somos o sal que tempera. Então vamos juntos, nessa semana, por favor, reflita sobre o seu coração, sobre sua vida e seja transformado em nome de Jesus. Amém? Se você puder, faça essa oração comigo. Senhor Deus, é em nome de Jesus, Pai amado, que nós estamos diante do Senhor e queremos aqui reconhecer os nossos pecados, reconhecer aqui as nossas falhas, mas é também em nome de Jesus que eu peço ao Senhor, Pai amado, que molde aqui o nosso coração nesse momento, que toque o nosso coração, que toque aqui a nossa vida, para que possamos entender claramente a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito Ele venha estar sondando os nossos corações, sondando o coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, abençoando sobre cada família, sobre cada casa, que o Senhor venha estar convencendo, Pai amado, do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, abençoe para que todos possam aceitar o convite de andar nos Teus caminhos.
trabalhe nos corações, trabalhe nessas vidas e mostre para eles que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo todos, em nome de Jesus. Abençoe todas as famílias, todas as pessoas que vão estar em contato com esse vídeo, que sejam abençoadas hoje e sempre. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Em Cristo, Pastor Sérgio Lira.